Bom dia, você amigo aí de casa que nos assiste. Que Deus te abençoe, que tenha um dia de vitórias ao lado de Jesus. Bom dia, minha esposa querida. Bom dia, meu amor. Bom dia a todos. Bom dia para você aí de casa. Seja muito bem-vindo para mais um dia de bênçãos, de estudo da Palavra de Deus, né? De muito aprendizado, né? Isso aí. E para nós começar bem o dia, começamos de joelhos, aos pés do Salvador. Pai bondoso, nosso Deus eterno, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Amém, Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de mais uma vez nos chegarmos diante do teu trono de graça. Amém. E oramos em favor desses queridos que nos assistem também, que oram conosco, que a bênção do Senhor os alcance e que eles possam cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, assim como nós também. E abençoa que a gente possa sorver todo o conhecimento da tua palavra que tu tem para nós nesse dia. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para nós continuarmos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, vamos cantar, vamos adorar o nosso Senhor. Com qual hino, meu amor, nós vamos cantar? O hino de número 200, Nunca Me Deixar. Essa é a promessa do Senhor, nunca nos deixar. Amém, louvado seja Deus, porque Ele nunca vai nos deixar, né? O único que nunca vai nos deixar, né, meu bem? É verdade, e o hino diz ainda que Jesus é o nosso melhor amigo, né? É o nosso amigo, por todas as horas, em todos os momentos, que a gente possa ter isso gravado no nosso coração, contar sempre com a ajuda de Jesus, pois Ele nunca vai nos deixar. Nunca esqueça, Deus nunca deixa de cumprir as promessas que Ele nos faz. Ele sempre cumpre tudo o que promete. Até hoje Ele cumpriu e tudo que está para frente também vai cumprir. Louvado seja Deus por isso, né? Porque Ele sempre Chegou cumpre. agora um momento muito importante, que é de nós armazenar no nosso coração e na mente a palavra do Senhor. Verdade. E hoje temos um novo verso para nós decorarmos, né? Essa semana estamos decorando Hebreus, né? Capítulo 4, de 9 ao 12. Vamos lá, então? Vamos contar, então? 1, 2, 3. Hebreus 4, de 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, de 9 ao 12. Hebreus 4, de 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, de 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Louvado seja Deus. Maravilhosa a palavra de Deus, tem esse poder, né, de discernir os pensamentos. E que Deus possa nos elevar cada dia mais para perto do Senhor, né? Amém. Deus abençoe agora o estudo da palavra de Deus. E que a palavra de Deus fique realmente gravada no seu coração, que ela possa penetrar como uma espada realmente e ficar lá gravada, para que nós não esqueçamos, né, de que nosso Deus quer sempre o melhor para nós. Fique com o estudo da palavra de Deus e que Deus lhe abençoe. Tenha um ótimo dia. Amém. Bom dia! Bom dia! Espero que vocês tenham dormido muito bem, comido muito bem, e que esse dia todo maravilhoso lá fora possa estar fazendo diferença na sua vida. E é uma decisão deixar que as coisas boas entrem em nós. Amém. Hoje eu já tive que passar a lição da escola sabatina para um grupo de pessoas lá longe, e eram alguns professores de uma igreja que pediram para passar a lição, e já tive a oportunidade de estudar e fazer a coisa funcionar. Que dia cheio, uma maratona, né? Que dia cheio de coisas boas, para a glória do nome de Jesus. E nós vamos agora estudar para a honra e glória do nome do Senhor. Antes, porém, eu quero convidar você para a gente se ajoelhar. Você aceita? Vamos ajoelhar pedindo a Deus que nos ajude? Vamos lá. Senhor Deus misericordioso Pai, nós louvamos o Teu nome. Que coisa boa ter a Bíblia. Como é bom descobrir os fatos e estarmos envolvidos de maneira tão poderosa nestas mensagens que são lições para a sua época e principalmente para nós. Para o nosso ensino foi escrito. Ajuda-nos hoje a compreender, entender e aplicar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, estamos hoje estudando mais uma vez o livro de Daniel. Queridos irmãos, que bênção que nós temos o ano bíblico. O ano bíblico é uma força na vida de todo adventista. Tem sido uma bênção na minha história de vida, onde eu posso todos os dias estar relembrando as mensagens grandiosas que nosso Deus passou. De hoje em diante,
desse estudo em diante, hoje vai ser o último da série histórica do livro de Daniel. O que eu estou falando? Série histórica, eu estou comentando sobre a história por onde Daniel passou e o marco que ele deixou. De amanhã em diante nós teremos que estudar profecias do livro de Daniel. E você vai precisar desse livro aqui. Procure isso, procure nos sebos, procure na internet, peça para alguém ajudar você, mas você vai precisar deste material. Ouviu, igreja? Este material aqui é espetacular, chama-se 1844. Esse livro traz todas as profecias explicadas com detalhes, somente com o uso da Bíblia. Combinado? Isso aqui é especial. 1844 foi um judeu que pegou a Bíblia e foi estudar e tomou um susto ao observar que no livro de Daniel se encontram todas as verdades para alguém chegar até o final em firme confiança no Senhor, em toda a confiança na verdade adventista do sétimo dia. E aí ele se torna adventista do sétimo dia. Louvado seja o nome de Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Quem tem o livro de Daniel, a Bíblia aberta, não consegue dormir na igreja, né? Daniel capítulo 6, que bênção poderosa. Pega a Bíblia e vamos estudar. Daniel capítulo 6, nós estamos vendo aqui Daniel já velhinho, né? Aqui ele já era um senhor de idade, eu não sei se você sabe, mas nesta época Daniel já está com 80 e alguma coisa. Bastante tempo, né? Como é que eu sei disso? Pelo ano em que o fato acontece. O ano que foi o acontecimento desta situação, ele começa dizendo aqui, que foi na época em que Dario era o líder do reino e foi a época em que foram levantados vários presidentes para o reinado que antes tinha sido da Babilônia. Dê uma olhada nisso aqui agora, para que você possa ver alguma coisa relacionada a isso. Perceba o que eu preciso te mostrar. Acompanhe comigo. Dario o Medo era este homem que, ao conquistar Babilônia, junto com o rei do outro lugar, dos medos e persas, né, que haviam se unido e ganhado a Babilônia, ele decide então organizar o reino. Ao organizar o reino, ele fez isso aí. Dê uma olhadinha, entenda. Ele tinha dividido todo o poderio que ele tinha, todo o reinado que ele tinha, colocou alguns príncipes para cuidar do reino e 120 presidentes. E ele achava Daniel tão espetacular que ele falou, vou colocar Daniel como o primeiro príncipe. Ele tem uma cabeça muito boa, ele é dirigido por ideias maravilhosas, a cabeça dele é espetacular. Então, Dario, olha que coisa interessante, reconheceu no nosso irmão Daniel que ele tinha capacidade para dirigir tudo. Ele tinha que dirigir todos os príncipes, tinha que dirigir todos os presidentes de todo o reino. E você sabe que os medos e os persas se tornaram donos do mundo inteiro. Então você já conseguiu entender aonde Deus tinha colocado Daniel? Veja, Daniel não foi para um cargo político, foi Deus que o colocou lá. Qual a diferença entre ir para um cargo e Deus colocar? Não é que a pessoa vai e diz, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. É Deus dizendo, eu quero que você vá para lá. É o único jeito que Deus aceita que você se envolva em política, quando o próprio Deus te coloca. Entenderam isso? E aí o que isso causou nestes... Olha que coisa interessante. Estes 120 presidentes aqui, esses príncipes, ficaram com ciúme e inveja de Daniel. Ficaram loucos de raiva. Agora você vai se assustar com uma informação. Observe isso aqui. Eles começaram a confabular entre si. Por que ele tem primazia? Por que ele ganha qualquer coisa? Por que é que ele é o bom? Por que é que Dario chama ele? Por que é que Dario se envolve com ele? Esse pensamento era de quem? De onde vocês já viram esse pensamento? Quem que tinha esse pensamento? Satanás, Lúcifer. Teve esse pensamento no céu. E olha o que aconteceu, presta atenção. Ciúme é primo do quê? Primo irmão da inveja. O que foi que levou? Olha o que diz. Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel. Vamos arrumar um jeito de estraçalhar Daniel. Mas a gente não encontra nada na vida dele que seja ruim. A não ser que a gente estude a lei do Deus dele, para ver se na lei do Deus dele encontra alguma coisa errada. Eles estavam loucos de ciúme, mortos de inveja de Daniel e queriam arrumar um jeito de matá-lo.
Presta atenção nisso daqui. Irmãos, a inveja tem um poder, o ciúme tem um poder muito grande de morte. Você sabia disso? Uma pessoa é capaz de matar. Isso é muito sério. E eles queriam fazer o que com Daniel? Matá-lo. O desejo deles era matar Daniel. Vamos arrumar um jeito. E eles se uniram para fazer isso. Vou matar esse homem que eu detesto. Vou matar esse homem que está tomando o meu lugar. Vou matar esse homem que está tendo mais poder e primazia do que eu. Vamos matá-lo. E aí arrumaram um jeito que o rei pudesse fazer isso, que Dario fizesse isso, sem Dario perceber. Te assusta que eu vou ler um pedacinho para você. Abre o ouvido aí para você ouvir aqui, ó. Olha bem. Então, presidentes e príncipes, quem? Quem, gente? Deixa eu só voltar um aqui para você ver, ó. Olha lá. Olha quem era que estava no reino. Quem que tinha se unido? Presidentes e príncipes tinham se unido. Para quê? Olha bem. Então, presidentes e príncipes, em mútuo conselho, traçaram um plano pelo qual esperavam conseguir a destruição do profeta. Vocês estão vendo como o ciúme e a inveja faz destruir? Avante. Eles se determinaram a pedir ao rei a assinatura de um decreto que iriam preparar, proibindo que qualquer pessoa no reino fizesse alguma petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não a Dario, o rei, pelo espaço de 30 dias. E a violação desse decreto seria punido levando o transgressor na cova dos leões. Mas como que eles iam conseguir que Dario assinasse uma besteira desse nível? Sabe o que eles fizeram? Satanás inspirou estes príncipes. Gente, quando eu leio sobre isso eu tomo um susto. Diz que Satanás inspirou esses príncipes e esses presidentes para que eles inventassem isso e mexeu no coração de Dario com o quê? Olha, primeiro ele usou sentimento de inveja e ciúme, não foi? Agora vamos ver o que ele usa em Dario. Abre o ouvido. De comum acordo com os príncipes, prepararam o referido decreto e apresentaram-no a Dario para que este o assinasse. Apelando à sua vaidade, eles o persuadiram de que a execução desse decreto lhe acrescentaria grande honra e autoridade. Espera aí, ciúme e inveja são sentimentos, sim ou não? E vaidade? Satanás conseguiu fazer com que os príncipes e os presidentes tivessem o que no coração? Muita inveja e muito ciúme, mas colocou no coração de Dario o quê? Vaidade. Ai, se eu assinar um negócio desse, ninguém se ajoelha na frente de ninguém a não ser de mim. Ah, então eu vou assinar esse negócio. E assinaram. Dá uma olhada isso aqui agora. Perceba a seriedade do que aconteceu. Olha lá. E então a tal da lei foi lida. Ninguém pode ajoelhar-se na frente de Deus nenhum. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando estes príncipes e esses presidentes inventaram essa lei, eles tiveram que estudar a lei de Daniel, sim ou não? Sim ou não? A palavra de Deus diz que eles foram ler nos livros o que explicava que era que Daniel acreditava, porque sabiam que Daniel se ajoelhava na frente do Deus eterno. Mas vem cá, mas eles estudaram a mensagem do Deus eterno, sim ou não, gente? E por que não causou efeito nenhum neles? Bora! Eu quero que vocês pensem. Se eles estudaram atentamente e não causou efeito no coração deles, por que não causou efeito? Mais. A menina disse não foram com a intenção certa. Que mais? Só informação. Eles queriam só informação, perfeito. Que mais? Eles queriam só informação para um efeito. Que mais? Um efeito negativo. Que mais, gente? Por que ao estudar toda a mensagem não causou diferença neles? O objetivo errado. E que mais? Gente, tem um motivo principal pelo qual foi podada a cabeça deles de não conseguir entender. O Espírito Santo não pode atuar. Por quê, Paulinha? Está chegando lá. Porque eles estavam cheios de inveja e cheios de quê? De ciúme. A inveja e o ciúme bloqueiam a mente contra as verdades do céu. Entenderam isso? Sim ou não? Agora vejam o que aconteceu. Guarda essa informação para você entender. O que aconteceu? Gente, dá uma olhada aqui, eu quero que vocês leiam comigo, todo mundo junto. Vamos lá. Os inimigos de Daniel deixaram a presença de Dario, fazendo o quê?
exaltando-se a respeito do laço que seguramente haviam armado para o servo de Jeová. Na conspiração assim formada, tinha quem? Satanás desempenhado importante parte. Olha para cá. Quer dizer que eles fizeram uma parte e quem que entrou no meio? Falou, eu vou pegar essa parte ali. Eu vou trabalhar. Olha que coisa horrível. Era um laço para o seu colega. Estava arrumando um jeito de fazer o outro sofrer. Agora veja, junto comigo, leia agora. O profeta havia sido exaltado em mando no reino. E os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhe o controle contra seus governantes. Como é que é? Os anjos maus. Epa, se Daniel subir no trono, nós vamos perder espaço. Se Daniel for levantado para poder trabalhar, ajudar o reino, nós vamos perder espaço. Então a gente tem que arrumar um jeito de derrubar Daniel. Não é horrível isso? Vocês acham isso horrível? Toda vez que há um problema dessa natureza, é porque o diabo querendo tirar de alguma forma uma vantagem. Olha o que mais, vamos ler juntos. Foram estas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúme. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-no à execução. Peraí, esses príncipes poderiam não ter se rendido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles se renderam ao que o diabo pediu. Eles aceitaram. O que significa se render ao que o diabo pediu? Bora, eu quero que vocês falem. Vocês têm que analisar. O que significa se render? Fazer vontade. O que mais? Aceitar a proposta. Aceitar a proposta. Dar ouvidos. Dar legalidade. Muito bem. Você viu que Satanás não tinha como agir se eles não tivessem agido primeiro? Percebeu isso? Avante. O que mais? Se entregar. Como? Quer ver? Eu vou fazer. Gente, eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia um negócio assim pra gente. Ela dizia, às vezes não é Satanás que tenta não, às vezes é vocês que tentam o diabo. Você sabia que às vezes a gente que tenta o diabo, a gente atormenta, fala, pera que eu quero é mesmo fazer o errado. Vocês viram que Satanás foi lá e encontrou espaço para isso acontecer. E o que aconteceu, gente? Olha lá. Daniel seguramente foi e continuou o que tinha que fazer. Quero dizer para vocês que isso me impressionou demais ao estudar. Diz que a calma de Daniel na frente do que ele sabia, ele tinha ouvido o decreto, ele sabia que ia ser morto se ele fosse se ajoelhar, ele tinha certeza que ia passar vergonha, ele tinha certeza que ia passar um aperto. Mas o que ele fez? Diz que calmamente permaneceu firme aos princípios. Gente, você é uma pessoa de circunstância ou de princípios? Se mudar alguma coisa, eu mudo também. Mas se não mudar, eu fico por aqui. Me diga, você é de princípios ou você é de circunstância? Se a circunstância mudar, você muda. É assim? A circunstância de Daniel tinha mudado. Ele mudou? Ele tinha princípio. Princípio não se muda. Não mudou sua conduta no mínimo que fosse. Antes, renunciaria à própria vida, a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Calmamente, ele procurou ajoelhar-se diante do Senhor. Diz que ele continuou o seu trabalho. Gente, isso que mais me impressiona. Diz que ele foi para o trabalho igualzinho. De manhã cedo estava ele lá nos ministérios, trabalhando, sem problema nenhum. Continuou seu emprego, continuou seu trabalho com a maior calma. Quando chegou de meio-dia, onde é que ele estava? Onde ele estava ao meio-dia? Aonde ele estava no final da tarde? Onde é que ele estava? E quem que estava olhando? Ah, achamos um jeito. Aí eles saíram correndo. Gente, era uma coisa muito interessante. Diz que eles saíram correndo, os príncipes, aqueles presidentes saíram correndo e foram lá falar com Dario. Dario, você não assinou um negócio dizendo que se alguém se ajoelhar na frente de qualquer outro deus, a não ser você, é para mandar na cova dos leões? Ele falou, eu assinei. Falou, olha, tem um aí. Olha, gente, te assusta o que foi que os meninos disseram. Olha o que foi que os inimigos disseram. Tem um aí que foi daqueles que estavam vindo de Judá. O que eles estavam querendo dizer com isso? Aqueles que foram trazidos junto com os que vieram como escravos de Judá. O
que eles estavam querendo dizer de Daniel? Falem. Menosprezando Daniel. Por quê? Daniel estava acima deles uns 500 anos-luzes. Não era ou não é? Estava acima deles que só. Mas por que eles estavam se dirigindo assim a Daniel? Imagina a raiva que eles estavam sentindo. Esse qualquer aí, esse ninguém está aí fazendo isso. Olha só, você está vendo aquele que veio aí do povo de Judá, que você colocou no reino, ó, aquele que você colocou para mandar a gente está fazendo isso. Diz que na hora Dario sentiu, fui pego numa armadilha. Assinei uma coisa que eu não devia assinar. E já entendi, isso foi feito para atrapalhar Daniel. E aí sabe o que o rei fez? Diz que o coitado do rei, gente, ficou chateadíssimo, ficou com o coração na mão. Ele passou um tempão, foi lá e pensou, meu pai do céu, eu vou tentar livrar Daniel. Diz que o dia todinho ele ficou arrumando um jeito de livrar Daniel. E diz que os 12 príncipes chegaram e falaram, os 120 presidentes chegaram e falaram, rei, existe uma lei aqui dos medos e dos persas que um rei não pode revogar a situação. Aí ele, é verdade. Então chamou Daniel e falou, Daniel, eu vou ter que te jogar aqui. Mas o teu Deus vai te livrar. Você sabia que Dario fez uma profecia? Ele disse, o teu Deus que você ama vai te livrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita assim no teu Deus? Olha, Dario acreditava. Daniel simplesmente, você não vê Deus dizendo ali, ou relatando que Daniel se esperneou, chorou, não me joga, diz que foi, e sem problema algum, lá foi o velhinho, nosso irmão velhinho, né, foi jogado na cova dos leões, o coitado do rei passou um tempão pensando, e agora, diz que passou a noite todinha pensando, sofrendo, diz que não conseguiu dormir, o rei passou a noite pensando, Senhor, será que Daniel ficou bom? Será que Daniel, Deus dele, salvou ele? E neste momento, enquanto o rei estava pensando, o que estava acontecendo com Daniel? Daniel estava... Gente, olha que sonho de situação. Os leões tudo assim, de boca fechada. Não podia abrir a boca nem para tomar água. Os leões lá no meio, eu fico imaginando o jeito dos leões, que os leões têm uma garra muito grande, não tem? Uma passada daquela ali estraçalhava metade de Daniel. Nada. Os bichinhos pareciam gatinhos dos mais mansos que se pode ter. E Daniel lá sentado com eles a noite toda. Vocês acham que Daniel dormiu? Vocês acham que ele estava dormindo? Eu acho que não. Eu acho que Daniel passou a noite orando. Sabia? Eu acho que Daniel passou a noite todinha clamando a Deus e o anjo do Senhor foi enviado para salvar Daniel. Uma coisa interessante que o nosso estudo diz, olha, Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem ele na cova dos leões. Por que Deus não impediu? Bora, vocês têm que pensar. Vocês que estão em casa, pensem isso também. Por que Deus não impediu? Podia ter colocado a mão sobre aqueles 120 homens e os príncipes dizer, não façam isso com meu filho. Mas por que ele não fez isso? Por que Deus deixou Daniel ser jogado na cova? Para quê? Testemunho. Irmãos, quando a gente permite Deus agir, o negócio cresce assustadoramente. Quando é Deus que coloca a mão, vai muito longe. Olha que coisa linda. Deus transforma misérias em bênçãos. Deus transforma misérias em bênçãos. De manhã cedo, qual foi a primeira coisa que o rei fez? O que o rei fez? Saiu correndo e foi aonde? Lá foi ele, lá na cova dos leões. Daniel, acaso teu Deus te salvou? E aí Daniel responde, gente, a coisa mais bonita do mundo. Gente, que coisa linda. Daniel não usava a capa de religião para ganhar algum favor. Ele era o que era. E aí ele, muito bonito ver o que Daniel falou. Aí olha a resposta de Daniel. Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Por quê? Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Gente, é bonito isso ou não? Não fiz nada de errado, rei. O Senhor mandou o seu anjo. Gente, então agora se assusta o que eu vou falar para você. Várias vezes ao ler essa parte, quando Daniel fala, e Deus enviou o seu anjo. Qual anjo vocês acham que foi enviado para Daniel? Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Vocês têm ideia o que foi? Vocês têm ideia quem é que veio ajudar Daniel nessa hora? Quem foi enviado do céu? Em direção ao Filho de Deus.
Chega, meu coração treme ao pensar isso. Aquele anjo que assiste diante da majestade do céu desceu para ajudar Daniel. Fico imaginando o anjo ali do lado, nada acontecendo, glória ao nome do Senhor. E nessa hora então, o Dario manda trazer aqueles malvados. Gente, aqui vem uma parte triste. Dá uma olhada o que acontece quando você não fica firme nas coisas de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Vamos ler comigo? E ordenou o rei, vamos juntos, eu quero que vocês me ajudem. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles com quem mais? Seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam os ossos. Olhe para cá. É triste isso ou não? Quem foi que morreu junto? Você, como ser humano, pode dizer, eles mereciam, mas por que os filhos e as esposas? Você não tem ideia do que sua atitude pode causar na sua família. Uma atitude sua pode estraçalhar sua família toda. A tua atitude pode modificar toda a sua vida, assim como pode modificar a vida da sua família. Isso é real. Sabia? Uma atitude sua pode destruir todos ao seu redor. Foi o que aconteceu com os amigos ali, inimigos, né, de Daniel. Deixa eu comentar uma coisa com você agora. Vamos tentar entender uma coisa? Todo mundo prestando atenção aqui agora, com todo o poder que você puder. Você sabia que quando eu estava lendo, me foi levado a pensar o seguinte: estes 120 presidentes, mais os 2 príncipes, poderiam ter se unido a Daniel, sim ou não? O que teria acontecido com eles? Ao invés de sentirem ciúmes e raiva e inveja, eles poderiam ter vencido esse sentimento e se unido a Daniel, sim ou não? O que teria acontecido? Eles seriam prósperos e não teriam sofrido as consequências, nem suas mulheres teriam sofrido, nem suas crianças teriam sofrido. Sim ou não? Isso é sério ou não é? Gente, quando eu paro para pensar nisso, eu me assusto. Olha só, olha agora o que é bonito na atitude de Daniel. Quando você fica firme com as coisas de Deus, olha o que pode acontecer. Vamos lá. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem, gente? Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanece o seu reino. Não se pode destruir o seu domínio, é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Irmãos, foi dito isso no reino todo. Falou, de agora em diante, vocês vão se ajoelhar na frente do Deus de quem? Irmãos, uma nação inteira adventista. Gente, seria ótimo mandar missionários para lá agora. Seria ou não seria? Se tivéssemos missionários, seria a coisa mais fácil. Temos o decreto do rei, eu vim te ensinar como ser servo de Deus. Já que tem o decreto do rei dizendo que vocês agora devem adorar o Deus de Daniel. Eu vim ensinar sobre o Deus de Daniel. Já pensou que honra? Quero perguntar uma coisa para vocês. Por que isso não acontece hoje? Porque não estão firmes. Por que situações como estas não acontecem hoje? Vocês querem ver isso acontecer? Querem ou não? Vocês querem colocar o joelho no chão junto comigo e dizer, Senhor, faz isso acontecer no que está nas minhas posses, dentro da minha capacidade? Faz isso acontecer para mim. Gente, leia isso aqui comigo agora. Todo mundo que está aqui dentro, leia junto. Vamos lá, o que está escrito aqui? O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor. O céu está mais próximo de quem? Olha que coisa linda. O que mais, gente? Olha isso aqui. Cristo identifica os seus interesses com os interesses de seu povo, do fiel povo. Ele sofre na pessoa de seus santos. E seja o que for que toque em seus escolhidos, toque em quem? Toca nele. Aleluia. Glória ao nome de Deus pela defesa. O que mais? Olha aqui, ó.
O poder que está perto para libertar o dano físico e da angústia, está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob toda circunstância e triunfar através da graça divina. É possível, sim ou não, queridos? É. Avante, olha isso aqui. Gente, todo mundo lendo. Se você não ler, você não vai acreditar. Vamos lá. A experiência de Daniel como estadista no reino da Babilônia e da Medo-Pérsia revela a verdade de que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto. Avante. Mas pode ser um homem instruído por Deus em cada passo. Ele diz que Daniel tinha o quê? Estrita conformação com os reclamos do céu. Gente, o que é estrita conformação? Eu quero que vocês me digam. O que é estrita conformação com os reclamos do céu? Hoje de manhã estávamos comentando, Leandro e eu, que as pessoas que mais nos deram problemas, as pessoas que foram embora, as pessoas que viraram as costas e se mandaram porque não queriam se envolver com as estritas reclamações ou declarações. Isso aqui, ó. Estrita conformação com os reclamos do céu. Não queriam. Eu não quero regra na minha vida. Não quero que me diga o que fazer. Não quero fazer isso daí e acabou. Quem falou que você pode me dizer o que eu vou fazer? Não, vou fazer assim porque é melhor. Essas foram as pessoas mais difíceis. E essas são as pessoas que perdem a batalha. Vocês acham que aqueles 120 homens sabiam ou não sabiam da vida impoluta, a vida reta de Daniel? Sabia ou não sabia? Mas eles gostavam daquela vida? Achavam ele um chato. Sabia? Achavam ele um intruso, um estorvo, um desagradável. Você quer dar certo na vida? Estrita. O que diz? Estrita conformação com os reclamos do céu. Quer dar certo na vida? Quer ficar firme para sua filha, para o seu filho? Quer ficar firme com relação à sua família? Quer que dê certo? Quer criar essas meninas para a honra e glória do Senhor? Quer funcionar o seu departamento? Quer funcionar a sua vida? Vou te dizer, você não é mais inocente, você está ouvindo hoje isso. Estrita conformação, conforme-se. O que é isso? Se conforme ao certo. Se conforme ao certo. Vou me conformar com isso, vou quebrar minha cabeça, vou descer minha testa no chão e vou dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça do teu jeitinho, não funciona de outro jeito. A gente bate a cabeça até entender que aqueles coitados poderiam ter se unido a Daniel e dado certo. Sim ou não? Podia. Agora, olha essa outra parte aqui. Como é que era Daniel? Inamovível em sua fidelidade a Deus. O que é isso? Inamovível em sua fidelidade a Deus. Não tinha nada que o tirasse. Olha, pode cair canivete, pode chover, praga de tudo que é coisa. Firme, reto. Continuava firme. Que mais? Olha lá. Daniel, por sua nobre dignidade, indeclinável integridade. Gente, quando eu li essas coisas, eu falei, que coisa linda de se ler sobre uma pessoa. Que coisa bonita de se ler sobre um ser humano, né? Agora vai lá, pode ler comigo? Vamos lá. Do surgimento e queda das nações, conforme expostos no livro de Daniel e Apocalipse, precisamos aprender quão sem valor é a glória meramente terrena e externa. Glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Você quer fazer isso na sua vida? Quer usar uma parte desta manhã para dizer para Deus, Senhor, me ajude a tomar as decisões certas? Nenhuma pessoa vai chegar no fim com desculpas. Nenhuma pessoa. Deus perdoa o maior pecado. Deus não perdoa as melhores desculpas. Sabia? Não adianta dar desculpa para aquilo que está errado. Tem que se manter firme. Tem que diante de Deus dizer, Senhor, eu entendo, eu me jogo no chão, eu faço o que for preciso, mas eu não quero tomar parte na perdição dos ímpios. Você não está sendo chamado para ser ímpio. Você tem que ser um novo Daniel nessa terra, para a glória do nome de Jesus. Você quer isso também, você que está em casa? Gostaria que o Senhor Deus tocasse a sua vida, fizesse a transformação que precisa na sua história? Olha bem o que eu aprendi de hoje, no estudo de hoje. Satanás tem planos, Deus também tem planos. Sim ou não?
O Senhor Deus pode permitir que alguém venha e nos incomode, mas ninguém pode, nada pode te tirar. Se você ficar firme em fazer o que é vontade de Deus, ninguém pode te tirar da vitória. Depois, olha que coisa interessante, aqueles coitados que fizeram morrer sua própria família, que trouxeram desgraça sobre seus filhos, poderiam ter se unido com Daniel e fazer a coisa funcionar. Poderiam ter aproveitado para estudar as coisas de Deus e fazer aquilo florescer, mas eles podiam ter jogado fora aqueles sentimentos ruins. Hoje é dia de nós orarmos diante de Deus e pedir: Senhor, arranca de mim isso que está me atrasando. Você gostaria de fazer isso? Sim ou não? Gostaria? Por isso que vamos fazer agora. Nós vamos nos ajoelhar e pedir: Senhor, tira de mim o que me atrasa, tira de mim o que não me deixa crescer. Me ajude, Senhor, a fazer dar certo. E Deus vai fazer. Vamos lá? Vamos ajoelhar diante do Senhor, que todo mundo possa agora, pela graça e poder de Deus, ajoelhados como estamos, dizer para o Senhor, fazer um concerto com Deus de renovação da história, de renovação do nosso coração. Pai Santo, misericordioso Deus, dá-nos a calma que o Senhor deu a Daniel na hora do problema. Ele sabia que estava jurado de morte pelas pessoas mais influentes do reino, com assinatura e tudo. Mas ele ainda assim sabia que sua vida estava nas mãos daquele que comanda o universo. Quem poderia imaginar que daquela situação sairia uma coisa tão boa? Mas o Senhor sempre transforma misérias em bênçãos, se permanecermos firmes. Não nos permita agir como aqueles inimigos de Daniel, que atrapalharam o reino, atrasaram a situação, mataram suas esposas e filhos com a sua atitude. Eles podiam ter se unido a Daniel e feito um momento bom, crescido. Poderiam ter transformado aquele povo numa bênção. Eu sei que o Senhor fez um edito passar por todo o reino da Média e da Pérsia, dizendo que deveriam seguir ao verdadeiro Deus. Meu Deus, faz isso acontecer de novo. Se o Senhor precisa de novos Daniéis, eis-nos aqui ajoelhados na Tua presença, para que o Senhor arranque do nosso coração as misérias, que nós não sejamos os inimigos, aqueles que deixaram entrar no coração as misérias, ciúme e inveja, mas que nós possamos ser como Daniel, inamovíveis, Pai de amor, nobreza poderosa, firmeza e estrita conformação aos Teus reclamos e aos pedidos do céu. Abençoa agora, Senhor, essa igreja, a escola de profetas. Abençoe esse dia, nos ajude a chegar aqui amanhã cedo com força e poder diante do Teu trono. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um excelente dia.